Hello! Bora começar mais uma aula semanal do prazer, amor e consciência. Se vocês não sabem, quem está falando aqui sou eu, Elisa Marcelina, a pessoa que vos escreve. E hoje a gente vai trabalhar um tema super especial, que é como utilizar, fazer exercícios práticos diários, né, para a gente desbloquear nossa energia sexual e liberar esses bloqueios de culpa, vergonha, medo, que está contido na nossa pelvis, para poder vivenciar esse prazer de uma forma ainda mais profunda, expansiva e que nos traga também muito mais confiança, segurança, para liberar toda essa força de um espaço onde a gente confia mais no nosso corpo e quem a gente é. Isso é extremamente poderoso, porque eu vou trazer chaves bem legais para vocês aqui hoje. Para quem está assistindo, eu gostaria de um apoio de vocês, me contando como é que está o som, como é que está a imagem, para eu conseguir, conseguir passar esse conhecimento para vocês. Então, se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Elisa Marcelino. Eu sou basicamente, como que eu posso falar? O meu trabalho aqui nas redes sociais, meu trabalho como um todo, na comunicação e trabalhando com mulheres é o quê? É ajudar a despertar essa força sexual para curar, assim, as experiências sexuais, liberar essa força orgásmica, mas aumentar essa confiança, essa segurança, esse amor próprio no sexo, na vida, mas acima de tudo é reconectar com a nossa força, com mais autenticidade, com mais liberdade. Esse é o meu propósito de vida e eu uso daí práticas corporais para a gente estar liberando. A gente usa também liberação de crenças, liberações emocionais, que tudo envolve, esse movimento de retorno para o corpo. A nossa mente pode contar uma história, só que aquilo que vai fazer, inclusive a gente tomar as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos bloqueios, está contido e guardado nessas experiências no corpo, né? Então, quando a gente começa a movimentar, a respirar, a gente vai ativando a nossa força sexual para ir liberando, para ir regulando o nosso sistema nervoso, liberando essas emoções e acessar essas potências que ficaram reprimidas dentro de nós. Isso é o que eu faço. E hoje, como eu estava falando anteriormente, eu vou ensinar para vocês exercícios e práticas que são simples, que dá para fazer em menos de 5 minutos para vocês, para começar a cultivar essa energia sexual no dia a dia, para liberar os bloqueios, mas também se conectar mais com o prazer, com a vitalidade, com essa segurança e confiança no corpo e liberar essa carga enorme de estresse e ansiedade que a gente carrega no dia a dia, seja por conta do trabalho, família, relacionamentos, mas também dessas experiências que a gente vem guardando há muito tempo, que a gente nem faz ideia e que deixa a gente muitas vezes nessa ansiedade, nessa insegurança, nesse estresse, nessa sobrecarga no nosso corpo, que faz a gente sofrer mais do que o necessário, perder muita vitalidade e também se desconectar do prazer e de nós mesmos. Então, tô vendo aqui que a Elaine, a Andressa chegaram, a Dani, estão falando, vejo e escuto bem. Perfeito, gente. Qualquer probleminha, vocês vão me dando um toque. Eu estou aqui tentando novamente usar microfones. E me contem, quem aqui já fez alguma dessas práticas alquímicas, práticas de movimento, respiração comigo ou com qualquer outro terapeuta, mentor, né? Galera das práticas de somatic healing, que também são incríveis, eu adoro e pratico no dia a dia. Todas essas práticas, elas também são somáticas, então realmente é para liberar. E uma das coisas mais incríveis aqui que vocês vão ver é que, sim, tem todos esses benefícios que eu falei para vocês, mas que vocês vão percebendo que elas vão apoiar muito, muito, muito vocês, principalmente quem tem muita cólica menstrual, quem tem mioma, endometriose, ovário policístico, todas essas questões principalmente, de patologias que a gente vem carregando no nosso corpo, porque todas essas práticas, elas vão fazer um detox na energia, na memória do corpo e também dos órgãos de vocês, para toda essa quantidade de inflamação que vocês vêm carregando, seja da comida ou a quantidade de estresse no dia a dia. E isso é fantástico. A minha relação com o corpo, com a menstruação mudou totalmente e a conexão com o prazer que a gente vai descobrindo o quanto que é incrível, por exemplo, a gente começar a fazer pequenos exercícios e à medida em que a gente vai praticando, alguns sim, você vai sentir às vezes resultados na hora, de maior alívio, por exemplo, que nem a Dani está falando, de cólica, mas a gente vai percebendo que à medida em que a gente vai fazendo esses pequenos exercícios no nosso dia a dia, mesmo que eles pareçam estranhos, a gente começa a sentir mais força de vida, mais confiança e também muito mais essa libido,
não só para o sexo, mas também sabe essa gostosura, essa sensualidade, esse pulsar de vida dentro do nosso corpo? É isso que a gente está buscando aqui. Então, a Andressa já é super suspeita, né, gente? Eu sei, né, minha amiga? Adoro. Então, a gente vai percebendo que são coisas simples, mas que não nos ensinaram. Ensinaram a gente a ficar preso na mente, seja por conta da escola, seja, inclusive, né, na questão sexual, a gente aprende o que é o sexo com a nossa mente, mas parece que para descer para o corpo, para acessar essa imensidão, né, saindo às vezes da pornografia, saindo desses condicionamentos, né, de criar uma expectativa do que a outra pessoa vai fazer, ou então colocar inclusive esse medo, esse julgamento e essas travas, né, da expectativa do outro, do que o outro pode estar julgando ou não, e restaurar essa confiança no corpo. Inclusive, para mim, Elisa, assim, essas práticas eu faço há mais de 10 anos, e para mim, eu era muito essa pessoa que ficava muito no mental. Vocês já conhecem um pouco da minha história de questão de abuso, de assédio, né, de autoanulação em múltiplos níveis, né, como uma forma de me proteger e me sentir mais segura no corpo, mas aqui ia travando uma força de vida onde eu achava que tudo era errado em mim, então me expressar era errado, se a Elisa fosse expansiva demais era errado, era too much, exagerada demais, sensível demais, e muitas vezes eu achava que tinha alguma coisa estranha, porque eu não sentia que o meu corpo respondia como as pessoas falavam que tinha que responder. Muitas vezes eu ficava muito mais naquilo que deveria ser, né, tanto na sexualidade quanto também na vida. Então precisa ser mais bonita, se você agir dessa forma, ninguém vai te dar um emprego, você não vai passar nas audições, né, eu fui bailarina por muito tempo, as pessoas não vão te levar a sério na universidade quando você for falar, né, assim como nos relacionamentos, de que eu acabava entrando nesses espaços onde eu perdi os meus limites, eu tinha muito medo de perder o outro, e eu não percebia o quanto que partes de mim ia se perdendo ao longo do caminho, e era extremamente doloroso, né? Porque como que eu poderia me conectar com as pessoas com a profundidade no nível de amor, no nível sexual também, porque os dois não estão separados, se aqui, de certa forma, eu não construí uma conexão. E essas práticas, né, seja no dia a dia, seja essas práticas também que fogem dos 5, 10 minutinhos que a gente pode estar fazendo, mas essas práticas que daí são mais profundas e incríveis, né, de 20, 30 minutos, que a gente faz daí com mais espaçamento, mas que elas foram, de certa forma, reconstruindo essa ponte real entre o que eu falo que é a sexualidade, que é não só o prazer, o orgasmo, o sexo, mas também toda essa força de ação e concretização, movimento à vida, que está totalmente localizado na nossa pelvis, mas também essa conexão, restaurar essa ponte de não é que eu preciso conduzir a minha sexualidade, né, de só posso transar com quem eu amo, embora sim, você pode, mas também não me sentir culpada pelos desejos que eu tenho, que não é o que deveria ser ou o que as pessoas falam, mas qual que é a verdade desse corpo? É isso que eu quero? Cada ato que eu faço na sexualidade, no trabalho, nas minhas relações, nas amizades, com a família, com os amores, né, os affairs da vida, eles vêm desse espaço onde aqui é seguro, aqui eu me amo, ou eu estou abrindo mão de mim para ter pessoas na minha vida. E para mim foi realmente assim um grande divisor de águas, porque eu comecei, então, a restabelecer, não no nível racional, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo fala, você precisa ser mais confiante, você precisa se amar mais, você precisa se valorizar mais. Tá, mas como que isso funciona na prática? Porque uma coisa a gente sabe racionalmente, mas será que a gente sente tudo isso no corpo? Essa sensação de que se eu me expressar, eu sou valiosa o suficiente? Será que a outra pessoa vai me ouvir? Ou então eu vou falar, a pessoa vai ficar brava, e daí aqui vai ficar uma insegurança, mas ainda assim restaurar realmente essa sensação de que, poxa, aquilo que eu estou sentindo é tão valioso quanto aquilo que a outra pessoa está sentindo. O meu prazer é tão importante quanto o prazer do outro. E esse espaço onde que, se eu quero construir conexões mais genuínas, em todos os aspectos, né, eu acho que eu preciso também viver a minha verdade, valorizar isso, que foi o que conectou a princípio com as outras pessoas. E abrir mão de si é construir barreiras mesmo. Não só com o mundo, mas também com essa força interna. Faz sentido para vocês? E para mim é muito forte, né? Talvez vocês não saibam, quem tá chegando novo aqui, mas tenho certeza, por exemplo, ó, a Elaine, que tá aqui, ó, sempre tá participando, a Andressa já conhece, né, um pouquinho da minha história.
É bem interessante que, além, né, então, como eu comentei, eu tenho histórico, muitas vezes, infelizmente, de abuso, de assédio, de várias experiências, sim, de bullying, muita crítica e de autoanulação. Mas esses tempos, né, anos, né, vamos falar a verdade, fazendo essas práticas, né, eu relembrei de vários momentos onde, de certa forma, eu sentia muita, mas muita vergonha de rebolar, de movimentar a minha pelvis. E sair muitas vezes desse script, né, de que às vezes a gente fala que sentir mais prazer, a gente precisa contrair a pepeca. Vamos deixar aqui um adendo. Galera já sabe, mas para quem é novo é importante eu te falar que é impossível contrair a pepeca. Canal? Nananina não. Inclusive, nem recomendo que vocês queiram ter apertadinha. Esse mito da Zione, das pepeca apertadinha, é a maior merda que vocês podem fazer por si. Vou explicar. É necessário sim ter o assoalho pélvico forte, e é esse que a gente tem controle, que fica na nossa base, é esse que a gente tem controle, então, do cocô, do xixi, né, em que a gente consegue contrair e relaxar, mas ainda assim, só contração nele, sem relaxamento e movimento, gera tensão e bloqueio da sua energia sexual, tensão, vaginismo, falta de lubrificação e tantas outras coisas, inclusive aumento de infecção urinária e tantas outras patologias, né, na bexiga, no útero, nos ovários, no canal, no cérvix e afins, porque a nossa vagina, ela responde ao nosso emocional. Lembre-se, se você sente medo, ela não é como o seu assoalho pélvico que você tem controle. Essa musculatura é igualzinho com o nosso coração, com os nossos pulmões. Você já viu quando você sente medo e ansiedade, o coração vai a mil. Às vezes eu tenho a sensação, por exemplo, que eu fico até sem ar. Quando me dá medo, alguma coisa, um susto, eu fico... Não é? Não é algo que eu controlo naquela hora, tipo, é uma sensação. Quando eu tô relaxada, é mais expansivo, vai ficando mais calmo, as batidas do coração, ela vai ficando mais relaxada. A mesma coisa é a nossa vagina. A mesma coisa também o nosso interno, a nossa pelvis. Vou explicar melhor. Inclusive o nosso útero. E daí aqui também eu já deixo uma outra coisa que é muito importante lembrar vocês, que quando a gente pensa em mais prazer, não adianta só ficar pensando na vagina e no nosso clitóris. São importantes? Sim. Louvado seja a Senhora, a Deus, a magnificência, a deusa da sexualidade que criou isso tudo no nosso corpo. Sim, amém, aleluia. Brincadeiras à parte, maravilhosos. Mas quando a gente começa a entender o que compõe a nossa pelvis e a toda essa força que está contida nela, a gente vai descobrindo que nós somos, primeiro, pessoas com útero e vulva, somos multiorgásmicas, e aqui quando eu falo isso, são de orgasmos físicos, que aqui eu estou incluindo o clitóris, a nossa área G, lá no finalzinho do nosso canal, no cérvix, que sim, é possível acessar através da penetração, assim como sem penetração, só respirando, movimentando, shocking, orgasmos que vêm junto com emoções. Então, por exemplo, se muitas vezes você está lá no bem bolado, gostoso, e de repente você está sentindo muito, muito prazer, e de repente, do nada, você sente muita vontade de chorar. Ou então sente uma raiva, ou tem vontade de dar risada. E muitas vezes a gente sente vergonha dessas expressões, mas normalmente o que é isso? A nossa energia sexual, o movimento, está ajudando a liberar a quantidade de emoção reprimida nessa região, e que daí, como vai aquecendo, movimentando, a gente vai abrindo esse espaço para sentir, às vezes essas emoções vêm para liberar essa carga nessa região que ficou reprimida há muito tempo. É por isso que no Tantra, assim como na sexualidade, ou então os trabalhos mesmos de Reich, né? A gente vai falar o quê? Que o orgasmo, a energia sexual, é uma das energias mais poderosas do nosso corpo, que tem essa abertura a curar, inclusive, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, e a reconectar com essa força da vida. E isso é extremamente poderoso. Só que muitas vezes a gente reprime, porque a gente não tem consciência, né? A gente fica com vergonha, isso foge do script do que nos disseram, e muitas vezes, olha só que interessante, como muitas vezes não é falado, então aqui eu peço para que você grave na sua memória e no seu corpo, é que quando a gente dá essa permissão de expressar, dá essa liberdade, então, tá, eu tô sentindo uma tristeza, eu vou chorar, vou movimentar meu corpo aqui junto, e continua na sensação, ao invés de fugir para reprimir essa emoção.
Ou então eu tô sentindo uma raiva que não é sobre essa pessoa aqui, porque tá muito bom, tá muito gostoso, uma pessoa que me traz segurança, não tá atravessando nenhum limite. Mas às vezes não é sobre o outro, às vezes é uma coisa que tá guardada muito antiga e que ficou reprimida ali. Então, ao invés às vezes da gente querer explodir, né, ou então reprimir em torno dessa pessoa, é abrir espaço para trazer esse movimento para o corpo, para que essa raiva venha, a gente atravesse ela e normalmente quando vem a gente permite sentir e ajudando o nosso corpo, a gente vai liberando essa energia, essa emoção reprimida, porque a emoção é energia em movimento no nosso corpo. E daí a gente vai sentindo novos níveis orgásticos ainda mais profundos e expansivos. A mesma coisa o riso, a mesma coisa o choro, a mesma coisa, inclusive quando a gente tem aquelas conexões maravilhosas, que esse eu sei que todo mundo gosta de sentir, né? Que é quando a gente sente um amor profundo durante a relação e que é maravilhoso, sim. E também tem outros níveis orgásticos, que são os energéticos, são os emocionais, os energéticos e por aí vários outros que a gente vai aprendendo, inclusive que já foram comprovados cientificamente com esse, eu vou falar escaneamento porque eu não sei exatamente o nome, né? De ativação das partes do nosso cérebro em que identificam, por exemplo, os orgasmos como clitoriano. Desses orgasmos energéticos, mamários, da glândula pineal, onde a gente vai ativando e o nosso cérebro identifica como orgasmo. São diferentes níveis de intensidade, respostas e acessos, mas que são identificados como orgasmo, sim, inclusive na questão biológica, da bioquímica que é liberada. E, cara, é fantástico. Faz sentido para vocês? Então, quando eu venho falando sobre liberar essa força de prazer, essa força da energia sexual, eu quero que vocês tenham em mente que, principalmente que está contido na nossa pelvis, é que a gente, para poder sentir mais, a gente vai precisar sentir. E para poder sentir mais essas sensações, essas emoções, a gente vai precisar abrir espaço de tudo isso que muitas vezes a gente carregou ao longo da nossa história, como também ajudar o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, a sair dessa quantidade de carga, de estresse, de ansiedade que a gente vive no nosso dia a dia, que faz a gente ficar preso na mente, que gera uma sensação de insegurança, que o mental fica muito forte, às vezes a gente é agonizante, né? E é muito forte para o nosso corpo, a gente vai gerando tensão e a gente é capaz sim de ajudar o nosso corpo. E aqui eu não vou te prometer, você vai fazer uma vez, embora ajude muito. Mesmo nessa única vez pode te ajudar demais, mas muitas vezes o que a gente precisa fazer para inclusive diminuir os níveis de estresse e ansiedade, voltar para o corpo, conectar com essa força, é fazer essas práticas no dia a dia para ensinando o nosso corpo não a ficar mais calmo. Porque é importante a gente sentir as nossas emoções e entender por que eu tô tão estressada? O que aconteceu aqui que me atravessou e que eu não tô gostando? Porque tudo tem uma inteligência no nosso corpo. Mas, acima de tudo, é lidar com essas emoções para proteger, para tomar uma ação, para reconectar. Então, mais importante do que ficar calma é voltar a se sentir segura no próprio corpo. Porque se você não se sente segura no próprio corpo, você não vai abrir ao prazer. Você provavelmente vai tomar decisões a partir do medo, da insegurança. E normalmente são decisões, pensamentos, ações que normalmente não vai ser para o seu bem mais elevado, nem vão te fazer bem a longo prazo. Né? Então, às vezes, a gente não consegue perceber as possibilidades, a gente não consegue ler, ver ou ouvir, inclusive, né? O que está acontecendo, especialmente em situações de conflito, ou situações onde demanda uma certa vulnerabilidade, ou até mesmo, por exemplo, como eu estava falando anteriormente, de expressar aquilo que eu desejo para as pessoas. Né? Quando a gente está no medo, a gente é como se o nosso sistema nervoso estivesse entendendo que nossa vida estivesse em perigo. E é o nosso cérebro reptiliano. A nossa mente pode entender essa parte que toma decisões, nosso neocórtex, né? Sabe totalmente que, tipo, ninguém tá me apontando uma arma, não tem nenhum leão me atacando, mas o nosso corpo, diante dessa carga de estresse, às vezes não consegue diferir. Não é um processo racional, é um processo corporal. Você pode, e muitas vezes, né, a gente vive muito tempo nessa sensação de estancamento, de que a gente está meio que travada na vida, travada no sexo, travada em várias áreas, e a gente não entende o porquê, e aqui a gente já tentou racionalizar várias vezes, né? Tipo, não, eu preciso fazer isso, mas o corpo não vai, a ação não vem.
é porque ainda não desceu para o corpo a informação. E muitas vezes esse corpo ele ainda está rodando numa programação antiga. E o que a gente faz com essas práticas é abrir espaço para fluir, abrir espaço para conseguir movimentar, abrir espaço para se sentir seguro. Porque quando ele se sente seguro, a gente tem melhores orgasmos, a gente se conecta com as pessoas, a gente começa a realmente ouvir elas de verdade, lidar com as situações, inclusive de conflitos ou de expressar, inclusive dar passos em direção a coisas que a gente sabe que vai valer muito a pena na nossa vida, mas que a gente morre de medo. Então, voltar para o corpo é essencial. Eu fiz por muitos anos, né, assim, muitas terapias cognitivas e comportamentais, e aqui, longe de mim falar para vocês que não é bom, não façam, não, faz sim, tudo é extremamente valioso. Mas que só ficar aqui na mente, reafirmando e tendo essa capacidade de falar sobre o que aconteceu muitas vezes, se você não trazer para o corpo, você continua reafirmando e muito mais apegado às experiências do passado. Terapia cognitiva comportamental é excelente, mas ela precisa descer para o corpo também. Então é por isso que é tão importante práticas somáticas, práticas alquímicas, que é então para ajudar o nosso corpo a criar e reforçar essas tomadas de ação, né, esses novos parâmetros e conseguir transformar no dia a dia. Faz sentido para vocês? Tô vendo aqui a AMDR07, eu te acompanho os vídeos há um tempo e ouvindo você falar esses orgasmos parece algo tão distante como se não fosse verdade. Menina, Andressa, chega mais se você tiver ainda. Aí, fala assim, é real, cara. É real e é exatamente isso. Parece que não é real, porque o nosso corpo, a gente aprendeu o que deveria ser e a gente colocou, é como se a gente colocasse um teto interno, porque dá muito, muito medo acessar essa outra potência, porque a gente tem muita repressão da nossa história, sim, daquilo que a gente é capaz, de conexão com as nossas sensações e emoções, de muita coisa que ficou reprimida, a todos os condicionamentos do que era o sexo, o prazer, o ser mulher, o que é permitido ou não. Mas, acima de tudo, a gente, vamos falar assim, é como a sua capacidade de sentir mais prazer é a sua capacidade de sentir. Não parece que é tão real porque a gente foi condicionado a não sentir e viver no modo de sobrevivência porque a gente é mais controlado. Porque então é muito mais fácil então deixar a gente nessa rodinha de hamster aceitando coisas que muitas vezes não nos fazem tão bem, principalmente quando a gente aprende, por exemplo, a sexualidade com base na pornografia ou como se a gente funcionasse como pessoas que têm pênis, né? E não, a gente é multi-orgásmica, biologicamente a gente é capaz de muito mais. O que a gente necessita é voltar para o corpo, desbloquear não só a pelvis, mas tudo aquilo que está dentro. Então, desbloquear a nossa vagina, soltar essas armaduras, desbloquear também a sensibilidade clitoriana. E eu vou falar para vocês, cara, muda tudo. Quando a gente começa a desbloquear, a gente vai percebendo que o nosso clitóris é muito, muito, mas muito mais incrível do que nos falaram, do que a gente já sentiu, assim como nosso cérebro, útero e o nosso corpo todo. E é uma coisa que a gente vai desbloqueando. Não adianta, às vezes, a gente achar que é uma única vez a vida transformou. A sexualidade se transforma por completo. Pode acontecer? Pode, sim. Mas quando a gente vai cultivando isso, a gente vai vendo muita magia acontecer. Então, normalmente, parece algo distante, mas a gente pode começar a transformar essa frase, e desculpa, né, assim, não tem intenção de ser grossa, mas eu acho que pode te ajudar nisso, e você pode tomar como certo e errado a partir daquilo que você sente. Não sou ninguém para determinar aquilo que é melhor para você, mas uma coisa que pode ser muito interessante, sabe o que é? Ao invés de achar que está muito distante, estou aprendendo a me conectar com o prazer de uma forma ainda mais profunda. Quando a gente reafirma que é algo distante, difícil, a gente já cria uma trava e a gente coloca já tipo um não pra gente. E quando, mesmo que agora não parece algo desafiador, a gente pode começar a treinar não só a nossa mente, mas a sensação do corpo de que, uau, eu estou aprendendo a desbloquear essa capacidade. E aqui eu vou acertar e eu vou errar e é um processo. E é aqui que a magia acontece, quando a gente solta um não e começa a abrir para as infinitas possibilidades da vida, mas também de acessar esse prazer. É incrível. É muito real. Obrigada, Andressa! Sim, minhas alunas são muito boas. Adoro! É muito doido, mas é real. Eu também já achei isso, mas
Inclusive, assim, confesso pra vocês, já vou começar a passar as práticas, tá, gente? Mas eu gosto de compartilhar com as pessoas. Não recomendo que vocês façam que nem eu. Mas eu lembro que quando a minha mestra, né, a Sade, começava a falar sobre os orgasmos, falar sobre toda essa força, essa sensação, né, o quanto que é forte tudo isso, eu sempre falava, para os outros pode servir, mas para Elisa não. Sempre existia um não para Elisa, né? E é muito engraçado que, então, eu comecei, não foi da melhor maneira, né? Assim, se a gente parar para pensar, foi meio punitivo internamente, uma certa rigidez. Então, eu vou fazer tudo isso que ela tá mandando, não porque eu mereço, e, cara, eu mereço viver tudo isso, mas muito mais de, tipo, tá, então eu vou fazer, eu vou provar que para mim não dá. Eu fazia, comecei a fazer. Fui colocando em prática. Sem também, tipo, eu tenho que alcançar alguma coisa, tem que acontecer amanhã, mas eu fui fazendo. E, de repente, as coisas começaram a sentir a diferença pouco a pouco. Até que chegou um momento que começou a ganhar uma grande sensibilidade, uma maior facilidade. É que nem quando a gente está na escola, né? A gente não aprende a ler do dia para noite, assim como um monte de condicionamento que a gente recebe, a gente não aprende de ontem para hoje. É um processo. E da mesma forma que a gente passou, às vezes, no meu caso, por exemplo, mais de 20, 30 anos, né, reforçando um caminho, uma forma de pensar, sentir, agir, né, desconectado do corpo, é um caminho de volta. Então é um processo. Eu não preciso passar mais 10, 20, 30 anos para retornar e acessar essa força. Porque é muito rápido quando a gente desce pro corpo. Muito mais, tipo, 1, 2, 3 anos, 10 anos, não. A gente tem resultados muito rápidos no nosso dia a dia. Só que o negócio é ir pra ação. Não adianta, às vezes, por exemplo, a gente só assistir os vídeos, o que também é muito legal, muito importante, porque abre os nossos horizontes. Mas enquanto não descer pro corpo, essa informação ela continua só aqui na nossa coraça mental. E o que a gente precisa é descer pro emocional, desbloquear esse emocional do desmerecimento, da insuficiência, da incapacidade, todas essas versões nossas que ficaram presas em tempo e espaços, congeladas em experiências de dor, de vergonha, de culpa, e descendo, liberando também dentro da nossa pelvis essas experiências e abrir essa comporta a sentir mais. Não é sobre reviver, é sobre expandir a nossa capacidade de sentir, e isso faz muita, muita diferença. Faz sentido para vocês? Então, vamos começar a passar as práticas, né? Porque eu prometi isso, né? Não vou deixar para os últimos 5 minutos, né? Tá ensinando para vocês. Então, muitas das coisas que eu gosto muito de falar é que, a princípio, gente, eu confesso que eu sei que quando vocês veem a Elisa fazendo, às vezes, nos stories, algumas práticas matinais, eu tô com preguiça ultimamente de postar para vocês, viu? Porque dá trabalho ficar editando e subindo, gravar, fazer os negócios, mas vamos voltar, aguardem, né, as minhas práticas matinais, mas eu sei que quando a gente vê essas imagens da menina chacoalhando, rebolando, parece que tá tendo um treco, não parece às vezes que é tão gostoso, mas vai por mim. Coisas incríveis acontecem internamente. Enfim, tem dias que parece lindo, tem dias que parece estranho, tá tudo bem. Mas lembre-se disso, parece estranho até que começa a dar resultado, porque depois que você começa a sentir o que o corpo é capaz de sentir, minha amiga, você vai se tornar uma pessoa bem disciplinada. E quando eu falo aqui disciplina, não é essa rigidez de que eu tenho que fazer todos os dias e ficar aficionada nisso. Na verdade, disciplina sem autocompaixão é um grande tiro no pé, se tornar rigidez. Mas eu sei porque eu faço essas práticas para mim no dia a dia. É porque eu me amo o suficiente e eu quero lidar com meus estresses, com as minhas inseguranças, quero me conectar com essa força de vida, quero me sentir mais segura no meu corpo, quero também ajudar o meu ciclo menstrual a ser muito mais fluido, mais amoroso, né, para não ter menos cólica, para me sentir mais viva e presente no meu corpo. E eu sei que esses pequenos cultivos, sim, me ajudam a aumentar a minha libido, ajuda também eu ter mais energia sexual para direcionar onde eu quero ver crescer, mas acima de tudo, também aumentar minha capacidade orgásmica, aí para essa conexão, para me sentir confiante e segura, para me entregar nas relações. Não que elas precisam ser sempre sobre o outro, mas que também fazem parte eu e aquilo que eu estou sentindo para me conectar. Tirar essa expectativa do que o outro tem que fazer no meu mundo e entender que somos humanos e que se eu quero, né, ir pro sexo, me conectar com alguém, e eu coloco toda essa pressão e essa carga do que eu tenho que sentir sobre a mão do outro,
a gente também faz um grande convite para que a outra pessoa continue a performar. E muitas vezes essa performance, ela tem base o quê? Na pornografia. E que a gente tem um corpo, uma anatomia totalmente diferente daquilo que ensinaram na pornografia. Na pornografia fala, quanto mais forte, mais tenso, mais duro, mais rápido, mais gostoso vai ser para o outro. Só que a verdade é que anatomicamente o nosso corpo ele tem um ritmo diferente, uma pulsação diferente, inclusive como são órgãos internos, ele precisa de pulsação, relaxamento, lubrificação, e que às vezes a gente demora mais, mas a profundidade é muito maior quando a gente abre essa comporta. Então, quando a gente começa a soltar essas expectativas do que nos ensinaram, esses condicionamentos, a gente começa a recuperar esse poder e experimentar, a gente tira essa sobrecarga do outro, a gente tira essa sobrecarga de nós, de ter que fazer a magia acontecer no universo do outro, e a gente começa a se conectar. Porque ninguém que fica na performance ou no tem que interno não sente prazer de verdade. É foda falar isso, mas não sente a imensidão e aquilo que poderia. E muitas vezes eu vou falar, a gente não sai totalmente plena, preenchida e viva. Às vezes a gente sai muito mais com uma sensação de que foi legal. Me senti usada. Não me senti completa. E o que eu quero, se eu vou para um encontro, né, seja um parceiro de vida ou um parceiro casual, é que eu saia bem melhor do que eu cheguei. Eu quero me sentir plena, eu quero me sentir conectada, eu quero me sentir viva. Porque a gente merece isso. Só que aquilo que nos ensinaram é muito mais uma castração e uma limitação do que necessariamente uma expansão. Dito tudo isso, bora fazer as práticas? Me diga aqui quem tá animado para descobrir. E não ficará gravado. Então, muitas dessas práticas, vocês vão perceber que sim, elas às vezes começam com a nossa pelvis, movimentos que vão além, então, da contração do assoalho pélvico. Algumas podem ter, sim, não é errado ter um assoalho pélvico forte, mas o que a maioria das pessoas tem são assoalhos pélvicos tensos e vaginas tensas, o que é um grande problema, né? Não é mesmo, como eu falei anteriormente. Mas vocês vão percebendo que a ideia é, a gente começa na pelvis e vai trazendo esse movimento para o resto do corpo. Porque quando a gente acha que só é a nossa sexualidade, da pelvis para baixo, é onde a gente já começa a nos castrar. Que a gente precisa criar ponte para que a gente possa sentir com profundidade. Entendam, muitas vezes a gente aprende que para sentir mais prazer a gente precisa se contrair inteira. E olha só o meu movimento, muitas vezes para a gente alcançar o orgasmo, a gente começa a diminuir a nossa respiração, fechar a nossa perna e contrair o nosso glúteo, a nossa pelvis. Vê esse movimento aqui. E aqui, por exemplo, no interno das nossas coxas, aqui nessa região da pelvis como todo, do baixo ventre, vai acumulando tensão. E o que a gente precisa é trazer movimento para eles serem bombeadores e expansores desse prazer para o corpo. Então o que a gente precisa é abrir mais e trazer esse movimento para cima. Que daí sim a gente cria essa ponte e treinar o nosso corpo a regular, a movimentar essas emoções. Não porque a gente precisa então ficar chorando, berrando o tempo todo, não é sobre isso. Não, quando eu falo liberação de emoções, não é ficar presa a essa o tempo todo, embora seja bom de vez em quando, sim, não vou negar, mas é acessar essa força que está por detrás, porque até mesmo a raiva está me falando que algum limite foi atravessado e que eu não gostei daquilo. Mas se eu só fico presa na sensação da raiva e não acesso esse tesouro, essa inteligência, vai trazer um alívio, mas não vai trazer essa integração, essa sabedoria do corpo para nossa mente. Inclusive para falar, olha, aqui está sendo um limite atravessado, olha, aqui não está valendo a pena, que é algo que você vai precisar redescobrir, porque cada corpo tem a sua sabedoria e a sua história gravada. E essa que é a grande magia. Então, entendam, a gente sempre trabalha então com a respiração, o movimento e a vocalização. Algumas vezes mais alto, outras vezes mais baixo, mas é sempre expressar e trazer essa liberdade para o corpo. Inclusive para aumentar a segurança e todos os benefícios que eu falei anteriormente. Então, normalmente, as respirações que eu aplico para as meninas é para a gente estar mais presente no corpo, que são, então, nariz, boca. E a cada exalação é muito importante, e aqui já é um destrave para vocês, relaxar o maxilar. Porque quando você relaxa essa comporta aqui, da mandíbula e o maxilar, a gente vai relaxando automaticamente a nossa vagina,
assoalho pélvico, a nossa pelvis e o nosso baixo ventre. Então é quando a gente... Se você só fizer esse movimento aqui, ó, a gente percebe, se você está conectada com a base do seu corpo, você já percebe o movimento dela e um certo relaxamento. Inclusive do cozinho de vocês. Adoro. É importante dar uma relaxada no corpo, porque ele sustenta muito medo. Então a gente vai percebendo, respira. Quando a gente solta o nosso som, por exemplo, pode ser um é uma gemida bem gostosa. A gente vai abrindo essa comporta o quê? Para ajudar essa energia a subir, a liberar aquilo que está estancado. E se você não sabe, vou deixar essa para vocês também. O som da sua voz, ela está totalmente conectado com o seu coração, e isso é biológico. Sistema nervoso, galera, conectado com o seu útero e com o seu cérvix lá no final da sua vagina. E isso é excelente, não só para os trabalhos de parto, como a liberação emocional e voltar a se sentir segura no corpo e liberar a quantidade de estresse, assim como amplificar a capacidade orgásmica e sensibilidade no final do canal. Bum! Solto essa para vocês, para a gente ir para os exercícios. Então, respiração, som e movimento. A gente vai começar com algo muito básico, que eu sempre ensino para as pessoas, que é: a gente vive num mundo super estressante, cheio de ansiedade, onde a gente fica preso na mente. Especialmente quando a gente percebe um monte de tensão, a gente percebe que está sempre carregando muito, mas muito peso no nosso dia a dia, e que a gente parece que está preso naquele looping mental, em pessoas, em situações, e isso vai te desconectar do corpo, da sua pelvis, da sua energia sexual. A minha recomendação para vocês é: faz esse exercício relaxando bem o cozinho, a ione, a vagina, a vulva, o baixo ventre, relaxando bem o ombro e respirando constantemente. E basicamente vocês vão fazer isso daqui, ó. Vou ficar até em pé para mostrar para vocês. Nossa, hoje vocês deram sorte que eu não tô de pijama. Fazer isso daqui, ó. Dá um chacoalhão no corpo. E percebe que aqui você não precisa fazer movimento em específico, se não desejar, você pode começar a vibrar o corpo. Mas aqui, só às vezes de bater o seu calcanhar no chão, relaxando, soltando bem os ombros, os braços, a cabeça, chacoalhando o corpo de diferentes maneiras. Essa é uma excelente forma de soltar o estresse e a ansiedade na hora que está vivenciando ela. Você parece que solta uma carga tremenda e você vai começando a vibrar o corpo. Parece estranho, é estranho no começo, quando a gente não vê o resultado, mas isso pode falar. Eu fiz uma... Semana passada essa semana foi o grande finale do rezo de Shakti, mas na outra a gente fez uma prática que era de Trimurti, dessas práticas de respiração e movimento, e a gente fez uma prática de orgasmo energético. E chegou um momento em que eu pedia para as pessoas ficarem chacoalhando. E todo mundo depois falou assim que, a princípio, odiaram chacoalhar, porque era estranho, era ruim, era desconfortável pra caramba, porque sentia daí várias partes do corpo meio estranha, mas era só o bloqueio. Mas que depois que liberou o bloqueio da sensação onde que tava, eles começaram a sentir um prazer. Ó, teve pessoas que ficaram depois da prática sentindo esse prazer, sabe por quanto tempo? 40 minutos. Assim, a professora aqui, a mestra, a mentora, ficou muito orgulhosa. E isso não são só as mulheres, não, viu? Homens também. Então, entendam, não é do dia para noite, é uma construção. Começa fazendo. Isso é uma ótima forma do quê? Aumentar a vitalidade de vocês. Parece que, à medida em que vai soltando essa quantidade de carga, vocês vão sentindo com mais energia e foco. Quando a gente vai trazendo, então, para o nível do sexo, do prazer em si, o fato de você estar esse contato com o corpo, você vai estar muito mais consciente no dia a dia. E essa base relaxada, a gente vai soltando essa carga que fica reprimida por conta do estresse, do medo, da culpa. Sacou? Guardem essa. Animais, quando passam por situações extremamente estressantes, eles não precisam pensar. O sistema nervoso deles, para lembrar que o perigo já passou, eles ficam se tremelicando por minutos ou até mesmo horas, para soltar a quantidade de cortisol e adrenalina. Só nós, seres humanos, que somos animais pensantes tão inteligentes, que a gente perdeu essa sabedoria do corpo e vive aí, ó,
se entupindo de remédio, cheio de ansiedade, basicamente se matando no dia a dia, enquanto que o corpo tem uma sabedoria de se autorregular, tá bom? Uma outra prática, e vocês podem fazer isso, por exemplo, começa com 2 minutos, 5 minutos, coloca uma música assim para chacoalhar o corpo, uma música que vocês gostem, né? Eu já gosto de umas músicas tribal, tem dias que eu gosto de várias, né? Essa semana, confesso que eu fiquei um pouquinho... essa daqui não é uma parte que eu fico meio orgulhosa de contar para as pessoas, mas eu acho que eu caí nessa divulgação aí da Selena Gomez com o Jenny Blanco. Fiz até com essas músicas aí, gente. Não me orgulho, mas eu deixo soltar essa pra vocês. Valeu a pena? Valeu. Foi muito bom. Brincadeiras à parte, vamos passar pro próximo exercício. Exercícios muito simples e que parecem muito bobo e que ninguém pensa, por exemplo, movimentos do assoalho pélvico, não, da sua pelvis, simples, que vai mexer nas articulações do quadril. Então, pensa nas articulações, nessa parte que conecta a pelvis em si com as suas pernas, que são movimentos, como por exemplo, para frente e para trás, você pode fazer sentado, de 4, delicioso, vai movendo aquilo que te der vontade. Só de mover para frente e para trás. A base. Faz 5 minutinhos, pausa, sente teu corpo, às vezes repousa a mão sem nenhuma intenção, sobre a tua iônia, a tua vulva, o teu baixo ventre, essa região uterina. Coloca outra no coração e sente o que acontece. Movimenta, 2, 3 minutinhos, pausa, sente o corpo. Começa a fazer esses movimentos para frente, para trás, circular. É uma ótima forma de sair do estresse e ansiedade, especialmente quem é escapista de plantão ou então que vive nessa pulsação de contra-ataque. Esse exercício do chacoalhar que eu falei anteriormente é excelente para quem é escapista, quem tem dificuldade de manter o foco ou vive fugindo das situações sem interceder, ou então que vive nesse estresse, ansiedade, sempre tentando controlar tudo, mas também para as pessoas que vivem em estados de congelamento, tem essa procrastinação, esse bloqueio da ação, essa permissão, inclusive, de sentir prazer, mas movimento na vida. Ela vai ajudar porque ela é bem integral. Essa daqui, da pelvis, também vai ajudar, mas principalmente quem tem congelamento, todas vai ajudar, né? Para todas essas versões, mas principalmente quem tem congelamento, começa na pelvis, mas traz para o seu peito, a abrir e a fechar respirando. Então e movimentar. Movimenta circular. 5 minutinhos. Aqui é uma região, uma outra coraça, assim como a coraça sexual, que é a pelvis. Aqui é onde a gente estanca muita emoção. E especialmente quando a gente tá, sabe, essa sensação de luto, de relacionamentos que a gente ainda se sente muito preso. É como se a gente estivesse ainda preso no passado, essa sensação de uma tristeza profunda. O que a gente precisa é abrir essa comporta, sim, para sentir, porque as nossas emoções, elas só duram 90 segundos. A questão é a história que a gente conta. Então, quando a gente abre esse espaço para o corpo sentir de uma forma segura, sem colocar história, mas só movimentar, respirar, sem julgar, dar espaço para esse corpo mover essa emoção, energia e movimento. Quando a gente fica preso nela, é porque a gente não está dando essa energia, movimento no nosso corpo. Então, se a gente reprime a tristeza, reprime a raiva, reprime o amor, lembre-se, a nossa capacidade de sentir prazer é a nossa capacidade de sentir as nossas sensações e emoções. Ela vai estar sempre ali, colocando um freio para você sentir mais, liberar mais. Então, abre espaço para mover. Outros exercícios que são muito, muito incríveis e que parece que às vezes... Eu gosto, todos esses exercícios, eles estão muito presentes aonde? Na Pelvis Vital, que é o meu programa, a gente desbloquear a energia sexual para criar mais segurança, confiança no nosso corpo e fluir. Onde eu ensino várias dessas práticas para liberar o estresse, a ansiedade e também ir trabalhando essas experiências no corpo. Inclusive, já vou dar um adendo, já vou dar os próximos exercícios, mas eu vou dar um adendo que a gente está passando por uma atualização e incremento de algumas práticas novas na Pelvis Vital, né, que vai começar a ingressar agora no começo de maio na plataforma, e é por isso que a gente está com uma condição especial para quem
está querendo ingressar agora e receber já as práticas novas em maio, tá bom? Vou falar mais disso no final. Mas uma outra prática que a gente gosta de fazer bastante e que faz muita diferença, e não é nada óbvio, é fazer o seguinte. Eu já ensinei aqui no feed para vocês, se vocês olharem, práticas de massagear o ventre. Mas, vamos falar a verdade, quem aqui tem o costume de massagear a pelvis, a estrutura óssea dela? Contem pra mim. Faz movimento por quanto tempo? Você pode fazer de 2 a 5 minutos para quem tá começando. Você pode colocar a música que você gostar e ir indo, fluindo, tá bom? Mas tem... Carla, eu não tinha visto o nome. Tem uma que as pessoas não param para pensar, porque a gente não aprende isso na escola, e nem na vida adulta, e nem na maior parte dos cursos que o pessoal fala de sexualidade. Vou colocar até aqui, ó. Me contem se vocês conseguem me ouvir bem. Eu vou precisar tomar um pouquinho de água. Quem de vocês tem o costume de massagear o cozinho? O cozinho talvez a maioria pode estar fazendo com uma certa frequência, né? Ou não, tá louca. Mas quem aqui tem o costume de massagear o sacro? Vocês sabem o que é o sacro? Sabe a pelvis? Nossa estrutura óssea, a nossa bacia. Tem a parte de trás que conecta a nossa bundinha, tem a bunda, tem a estrutura óssea, que é a parte que conecta com a coluna e as nossas pernas. Sabe esse triângulo que daí vem aqui para a parte da borboleta da nossa pelvis e que daí vai descendo lá próximo do osso púbico? Esperamos que sim, contem aqui para mim. Sabem do que eu tô falando? Não precisa massagear só o sacro. Eu recomendo que vocês massageiem toda a estrutura e eu já vou explicar o porquê. Mas a gente precisa ter o costume de massagear a estrutura óssea. Vou dar um exemplo para vocês, que inclusive eu gravei um vídeo na semana passada sobre, que é, vamos trazer uma analogia, e que assim, cabe exatamente esse caso. A pelvis, a estrutura óssea dela, é exatamente como o corpo do violão. Todo mundo sabe o que é um violão? O violão tem... Eu não vou saber o nome das partes, eu só sei a parte do corpo. Tem aquela parte que é onde que fica... Que é tipo um pauzinho que segura as cordas, né? Que é onde a gente coloca a mãozinha assim. Eu não toco violão, vamos deixar claro, né? Antes que alguém me fale, não sou música, não nasci com esse talento ainda. E tem aquela parte que é arredondada assim. Vocês estão ligados do que eu tô falando, né? Por favor, façam assim ou falam sim, Elisa, estou entendendo você. Mas tem essa parte que é arredondada, certo? Que é de madeirinha, que é a oca por dentro, e tem aquela parte circular, que é onde passam também algumas cordas. Você sabe para que ela serve, esse corpo? Essa é a parte mais incrível. Ela serve para quê? Para ecoar, vibrar e amplificar o som. E se você tocar nessa parte, quando tá tocando as cordinhas, você vai perceber que ela tá vibrando mesmo, essa estrutura da madeira. E é por isso que as pessoas conseguem ouvir o som. Então vamos trazer agora para nossa pelvis, estrutura óssea. Sim, ela tem a capacidade de sustentar, proteger os nossos órgãos, dar sustentação para o nosso corpo, é essencial para o nosso movimento. Mas vocês já pararam para pensar que, primeiro, ela tem uma excelente capacidade de regeneração, né? As mulheres no trabalho de parto, inclusive, quebram vários ossos e elas têm uma alta capacidade de regeneração para voltar no lugar e se reestruturar. Forte, né? Mas, acima de tudo, essa estrutura óssea, quando a gente começa a entrar em contato e a tocar, a gente começa a liberar memórias contidas nela, né? Que estão integradas ao nosso sistema nervoso e os nossos órgãos da nossa bacia, né? Dentro da nossa pelvis. Mas essa estrutura óssea, quando a gente começa a tocar, é como essa estrutura do violão, o corpo. Ela vibra. Então, quando a gente começa a conectar com ela e a despertar, massagear, pegar essas mãozinhas e ó... Vamos tentar aqui, eu só vou mostrar alguns, porque eu mostro realmente como é que faz lá na pelvis e tal, mas isso já vai ajudar vocês. Hoje eu não vou arrancar minhas roupas, né, gente? Eu vou colocar um limite pra Elisa, né? Porque quando vê, tá toda pelada. Aqui, ó. O ilíaco. O osso púbico. O sacro. Seja de tocar. Dar pequenas batidinhas. Ou então ficar deitada no chão, dobrando as pernas, com os joelhos em direção aos tetos. E fazer assim, dar pequenas reboladinhas. Movimentar, massageando essa região. A gente começa a despertar
essa estrutura óssea. E ela então começa a se tornar, sabe o quê? Aumentar a vibração e amplificar para o resto do nosso corpo, porque lembre-se, ela está conectada com a nossa coluna vertebral. Então ela vai dando a informação para o resto do nosso corpo, especialmente o sacro. Aqui vai passar a coluna e aqui está o sacro, certo? Exatamente nessa região aqui, onde conecta os dois, o sacro e a coluna, é onde passam os principais nervos do nosso corpo, especialmente, sabe qual? O pélvico, o hipogástrico e o pudendo. Nervos que vão te dar a capacidade do orgasmo clitoriano, da área G e cérvico uterino, junto com o nervo vago que passa pela frente, né? Então, olha só, a gente não tem o costume de movimentar a nossa pelvis, a gente não tem o costume de massagear essas regiões e ela comporta, então, essa conexão. Ela tem capacidade de vibrar e aumentar a resposta do nervo da base para o nosso cérebro, das sensações e informações de que a gente está recebendo prazer e está sentindo isso, e esse retorno do nosso cérebro para o nosso corpo, para a nossa ione, de que vai dar bom, vamos nessa, ao invés de criar essa trava, que muitas vezes é o que dificulta a resposta sexual e a entrega. Uou! Fora que essa regiãozinha, ela vai ser excelente para te ajudar na produção de hormônios do ciclo menstrual e sexual. Aumentar a libido, desejo, enfim. Olha só a magia que não te contaram. Comecem a tocar. Comecem a dar pequenas batidinhas e a sentir. Ai, Elisa, mas eu fiz isso uma vez e não senti nada. Meu amor, passou uma vida inteira sem tocar. Agora a gente precisa reconectar. Então, quanto mais você toca, é como um instrumento. Você já viu um músico que tocou só uma vez, já virou a chave e os dedos estão tudo ali, ó. É que meu pai agora é músico, né? Agora com 70 anos ele aprendeu a tocar violão, né? E ele fala que no começo era os dedos duros dele que não ia, mas agora tá tocando bonitinho. Até fez uma apresentação de música, né? Que eu fui, acho que foi no ano passado. Foi no ano passado. Eu fui assistir ele na apresentação. Dentro da escola ele era o mais velho, junto com as crianças. Mas ele estava feliz, estava tocando, estava realizando algo que ele gostava, né? Mas eu lembro que ele falou assim, não foi do dia pra noite, os dedos é duro, é difícil, mas daí você vai vendo a evolução. A mesma coisa, se passou uma vida inteira sem tocar o sacro. A ioni é um pouquinho mais sociável, né? As pessoas às vezes falam, às vezes a gente dá uma chance maior, né? A nossa vulva, o nosso clitóris. Dentro da vagina, a grande maioria não tem costume de tocar, algo que eu super recomendo, para despertar a sensibilidade e a conexão neural e liberar os bloqueios. Mas ninguém fala sobre tocar o nosso sacro, tocar o nosso ilíaco, o púbico, o osso. Só que eles têm uma capacidade enorme de vibrar, aumentar então a vibração, porque energia é vibração. Orgasmo é o quê? Para você sentir o orgasmo, ele vai começar a pulsar. Essa pulsação vai produzir mais energia, mais vibração, mais vibração, mais vibração. Não é? Só que se a gente quer sair do escopo de orgasmos curtinhos, a gente quer aumentar essa profundidade, essa intensidade, a gente precisa aprender a criar uma estrutura para isso. Então a gente usa essa pelvis maravilhosa que a gente tem, não só o assoalho pélvico, não só a nossa vagina, mas usar essa força do útero, da estrutura óssea, das nossas articulações, para subir essa energia, para expandir, para liberar esses bloqueios e começar a acessar essa força sexual. Porque a força sexual, sim, tem a capacidade de dar melhores orgasmos, sim. Só que você vai perceber que no dia a dia, quando a gente pratica, a gente vai sentindo mais confiança, mais segurança no nosso corpo, porque a gente vai regulando o sistema nervoso. A gente vai saindo desses estados de estresse e ansiedade e vai trazendo mais segurança. Eu não vou falar para você, fiquem calmas. Não, porque se você está estressado, tem uma razão de ser, tem um medo ali oculto e precisa de uma resposta, mas uma coisa é você dar uma resposta pelo estresse e pelo medo e outro é, como é que eu posso lidar com essas situações me sentindo segura, sem perder tanta vitalidade e emocional, ficar presa nesses loopings e conseguir ser mais assertiva na vida. Deixo essa para vocês também, né, minhas amigas? O que mais? Tem uma outra. Vou dar essa última e a gente já vai finalizar. Que eu também... essa daqui é da nova atualização da Pelvis Vital, né? Que vai, como eu estava dizendo antes, ela vai ingressar agora, no começo de maio. Né? Então, quem estiver ingressando até segunda-feira,
vocês conseguem ingressar com o valor, com condição especial, porque junto com a atualização vai aumentar o valor também, tá bom? Vamos deixar essa para vocês. Fiquem atentas e depois me peçam um link caso vocês tenham interesse, né? Mas, voltando. Então, a gente já falou aqui do movimento das articulações, da pelvis, do chacoalhão, né? Da estrutura óssea. E aqui a gente vai falar um pouquinho, então, para finalizar, muitas vezes a gente tem uma fixação de somente o clitóris é poderoso. Sim, é um abençoado na nossa vida. Meus amigos. Assim, toquem. Não deixem de tocá-lo, ele é maravilhoso. Mas vocês sabiam que muito se perde da nossa capacidade de sentir prazer quando a gente não entende que o nosso útero é orgástico? Não só ele tem um orgasmo próprio, como também ele vai amplificar o orgasmo clitoriano da área G e a sensibilidade dentro do canal ao prazer. E que quando ele sente prazer, ele vai recuperando esse movimento de contração e relaxamento, que é uma pulsação mesmo. Ele vai diminuindo a sua cólica menstrual, assim como ajudando no tratamento de patologias como endometriose, mioma uterino e tratamentos de fertilidade. Então, quanto mais esse útero é pulsante, mais amplificado vai ser o seu prazer. Fora que você vai começar a ativar essa força dele para ele ter os seus próprios orgasmos, que é totalmente diferente do clitoriano, mas que é um chuchuzinho, gente. É algo maravilhoso. Ele é profundo, expansivo. Assim, ele vem com essa liberação de muita, mas muita ocitocina. E se você não sabe, ocitocina é o hormônio do amor, da intimidade. Então, pensa assim, é como se fosse um prazer bem de amor, sabe? Não é só do sexo profundo, mas é aquela sensação que mesmo quando você tá sozinho, assim, tipo, sentir amor no corpo, essa pulsação junto com o prazer, cara, é assim, surreal. É fantástico. É uma sensação de preenchimento. É até difícil de descrever, mas que vale a pena ajudar o seu corpo a liberar essas memórias, trazer movimento, recuperar essa pulsação. E é fantástico. Talvez não precisa colocar uma meta orgástica, mas tipo, vamos ajudar esse corpo a liberar essa quantidade de coisas para que ele seja mais saudável, para que ele traga mais segurança, para que eu esteja mais em contato com a ocitocina. Vai fazer muita diferença no seu dia a dia, inclusive para se entregar na relação com parceiros ou parceiras, parceiros com quem você se relacionar. Porque ele vai amplificar e vai trazer mais sensação de segurança. Você pode fazer assim, respirando, como eu falei anteriormente, né? Normalmente quando eu falo, gente, vocês não sabem respirar, sempre tem alguém que me fala, não, eu sei respirar sim. Eu falei, não, mas você não sabe respirar de verdade. Porque o negócio pode ficar bem profundo, intenso, uma sensibilidade maravilhosa quando a gente começa realmente a respirar. Sair da respiração curtinha para respirações mais presentes e fluídas. Faz muita diferença. Você vai inalar pelo nariz, exalar pela boca. E a cada inalação você vai fazendo esse movimento de inflar o seu baixo ventre, exalar, relaxar. Partes do seu corpo, seu cérebro nem reconhece porque você nunca voltou a consciência para ele. Então, a minha deixa para vocês é inala, infla, exala, relaxa, sentindo, percebendo ou simplesmente imaginando, mas não é imaginar aqui, é imaginar dentro do seu corpo, então aqui no baixo ventre, no meio da pelvis, como se tivesse então uma pera invertida, porque é basicamente o formato, né, do nosso útero, e mais ou menos o tamanho, inclusive, como se ela estivesse fazendo isso daqui, ó, cada inalação, abrindo, exalando, retornando. Abrindo, e aqui você, se você quiser, assim, à medida em que vai praticando, você pode colocar o movimento também, que é bacana. Mas a princípio, para você conseguir localizar, né, junto, você pode ir imaginando, junto com o seu cérvix, com o seu canal, com a sua vulva, né, mas principalmente o útero, essa abertura, baixando, abre. E pouco a pouco você vai respirando e fazendo esse movimento, assim, como se tivesse uma luzinha saindo do útero, vindo para o centro do seu coração e exalando, voltando, como se fosse um circuito.
Cara, é fantástico. Isso ajuda demais também na produção de ocitocina e essa conexão para a subida da energia. Fora que, como eu falei, todos os benefícios que a gente falou anteriormente. É extremamente poderoso. Só faz. Ah, Elisa, não tem 40 minutos. Não tem problema. Faz, começa com 2. Começa com 5 minutos. E vai. Existem outras práticas também, mas eu acho que essas já vai ajudar bastante vocês a darem os primeiros passos. Na Pelvis Vital, vocês recebem não só a explicação bonitinha, como funciona, as práticas, áudios, guias para vocês estarem colocando no dia a dia. E, cara, é extremamente poderoso. Esse é um dos meus programas que o pessoal mais ama. E, assim, eu sempre estou recebendo mensagem do quanto que faz diferença, não só na vida sexual, mas o quanto essa sensação realmente de segurança, de confiança, de vitalidade e dessa conexão com essa sensualidade que não é sobre como que as pessoas nos percebem, mas como que eu sinto essa força sexual no meu corpo no dia a dia e o quanto que isso é bom, ajuda na nossa autoestima, essa sensação de presença, de fluidez, tipo, esse feminino sensual, belo, magnético. É maravilhoso. Eu gosto e super recomendo para vocês. Né? Então, lembrando vocês, quem tem interesse, manda mensagem para mim ali no privado, perguntando da Pelvis Vital, né? Que eu vou te mandar todas as informações e o link com a condição especial, que vai ficar aberto até segunda-feira. Né? No começo, quem entrar até segunda-feira vai conseguir o quê? Essa condição especial, esse valor menor, né? Vocês vão ver a divulgação, mas o valor vai estar maior, né? Normal. E já vai ter acesso daí, né, às práticas, tá recebendo em maio as práticas novas. Então vocês vão pagar um valor menor do que já tá tendo, né? Porque depois, com as práticas novas, vai ver um aumento do valor também, tá bom? A partir da outra semana. Então vou deixar aqui para vocês essa dica, então mandem mensagens até segunda-feira, que vocês vão estar tendo essa oportunidade, né, de estar olhando lá bonitinho, todas as informações. Atualmente ela tem 7 práticas alquímicas e ela vai aumentar pelo menos mais 3, então vai ser no total 10 práticas alquímicas para vocês estarem utilizando no dia a dia. É poderoso, venham participar. E aí, gente, dito tudo isso dessas práticas, qual delas vocês já fazem? Serviu para vocês? Vocês gostaram? Carla tá falando aqui, muito obrigada, excelente, adorei. Serei sua aluna em breve. Aproveite a condição especial, hein, Carla? De todos vocês também, né? Me contem, vocês gostaram dessa live? Esperamos que sim. Sempre gosto muito de estar aqui ao vivo com vocês. Realmente aqui entreguei ouro em pó, ouro líquido, né? O que vocês quiserem chamar. Mas realmente coloquem em ação. Não fica só no plano mental. Coloquem em ação. Vocês vão vendo pouco a pouco o corpo de vocês se transformar e realmente, assim, desabrochar e trazer não só a questão do prazer, mas, assim, cara, uma confiança naquilo que você tá sentindo. E pra mim, eu vou dizer pra vocês, uma das coisas que eu mais gosto dessas práticas, sim, é toda essa revolução sexual maravilhosa, mas essa sensação de quem eu sou é valioso, aquilo que eu tenho pra falar no mundo é valioso. Esse corpo é valioso, não porque depende das minhas ações, mas quem eu sou. E aquilo que eu sinto merece ser visto, sentido, respeitado. E era algo, como eu falei para vocês antes, não era algo tão visceral e perceptível para Elisa. Né? No nível racional eu entendia, mas sentir isso no corpo é uma outra história. E cara, assim, quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, assim, intervenção divina, ter começado a fazer, realmente foi um caminho de reconexão profunda. E que eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não fizesse tudo isso, fazer tudo que eu faço hoje se não fosse essa jornada com as práticas. Então eu super recomendo para vocês, porque realmente é um autocuidado, é um ato de amor que às vezes não precisa durar tantas horas no dia, mas sabe, é aqueles 5 minutos por você. Isso faz diferença. Já vou pôr uma música aqui. Maravilhoso. A Rê também. Maravilhoso. Sempre é bom lembrar de respirar. É isso mesmo, Ingrid. Gente, respira, mas respira direito, ó. Relaxa a mandíbula, ó. Relaxa essa mandíbula que vocês vão ver também fazer toda a diferença. Na pelvis, em tudo na vida de vocês. Então eu acho que é isso, gente. Vou indo nessa.
vocês tenham um final de semana maravilhoso. E a gente se vê, acho que na próxima semana, se não tiver nenhuma viagem programada. Porque eu sou dessas, né? Viajei na outra semana, tinha prometido, viajei e acabei tendo que cancelar. Mas acho que na próxima semana vai rolar sim. Então venham participar, não deixem de se inscrever também na newsletter, vocês sempre ficam por dentro das novidades, sempre recebem práticas alquímicas toda segunda-feira, recebe algum material assim, se não é uma prática alquímica, é um e-book, alguma coisinha especial para vocês estarem conectadas com esses temas. E se você quiser, né, se inscrever na newsletter, ali no link da bio, você clicando ali, você vai ter dois exercícios para destravar a sua energia sexual, vai ter também o e-book dos rituais de alto prazer. Se inscrevam e vocês recebem tudo por e-mail, gente. E já entram então para receber a minha newsletter, que também assim, ó, maravilhosa, super recomendo. Então é isso. Já falei bastante. Vocês tenham um final de semana maravilhoso e tchau, tchau.